Você vai poder reassistir agora a entrevista com um brasileiro imortal, com Sérgio Manberti, entrevista que ele nos concedeu em junho deste ano, uma de suas últimas entrevistas. Mas você sabe, Sérgio Manberti é dessas figuras que não morrem jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Começa aqui mais um Entrevistas. E hoje Entrevistas que estende tapete vermelho. Tapete vermelho para Sérgio Manberti. Ator, intelectual, produtor cultural, ativista político, um brasileiro raro, com mais de 80 anos de idade, e que está lançando essa maravilha, esta autobiografia, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, feito em coautoria com o jornalista Dirceu Alves, numa edição da editora do Sesc, absolutamente magnífica, de quase 400 páginas, com uma beleza de seleção de fotos da carreira de Sérgio Manberti pelos palcos do país. Manberti está na casa dele, eu estou na minha casa, como só ia acontecer em tempos de pandemia. Razão pela qual, de repente, passa um avião, passa um helicóptero, faz um barulho, mas você já está acostumado com isso. E eu queria começar essa conversa com Sérgio Manberti perguntando o seguinte, Manberti, há certas coisas que às vezes passam despercebidas na vida da gente. E ao ler o seu livro, logo no prólogo, eu me dei conta que é uma frase de ninguém mais, ninguém menos do que Fernanda Montenegro, que não pode passar despercebida. Que se ela escrevesse a meu respeito, eu diria, pode parar, não preciso mais nada, estou indo embora. Diz Fernanda Montenegro, nunca ouvi sem a sagrada esperança ativa. O que é a sagrada esperança ativa de Sérgio Manberti? O que é? Tem que perguntar para o Paulo Freire, né? É sempre você sonhar, mas sonhar concretamente, com luta, né? Não pode deixar de lutar e de resistir, né? Isso é o mais importante. E essa energia você adquire através desse treino que a vida vai te dando, né? De que a persistência se torna uma coisa absolutamente fundamental para que você continue sonhando e tendo perspectiva de mudanças, de transformações. Eu sempre, quando eu vejo Lula, por exemplo, dizer que ele queria fazer com que ele saísse da prisão de graça, né? Ele falou, só saio depois da minha inocência estar comprovada. Então, essa resistência é fundamental e é para isso que nós estamos aqui, né, Juca? Contribuindo sempre para que o Brasil seja o país que merece ser, porque o Brasil é um grande país. A gente viu durante os governos Lula e Dilma as possibilidades reais que o Brasil tem de ser uma nação com liderança no cenário internacional, como foi, né? E o novo governo que já a partir de Temer, depois do golpe contra Dilma Rousseff, já começou a tentar desmontar toda essa construção, que foi uma construção muito responsável, de grande participação social, de grande projeção internacional, onde chegamos a ser o sexto para o quinto país do mundo, né? Em termos de importância, de economia, de tudo. Eu fiquei 12 anos do governo
e me orgulho demais dessa minha participação, que me tirou, me roubou um tempo dos palcos, né? Mas em nenhum momento eu senti, vamos dizer, que eu estava perdendo meu tempo. Pelo contrário, foi um grande aprendizado e são outros palcos, né? Eu frequentei outras dimensões, né, desse país, principalmente estando no centro do governo, né? E eu fui do Ministério da Cultura, eu sou do Coletivo de Cultura do PT, e a minha militância política ela se dá fundamentalmente através da cultura, porque acredito que a cultura é que transforma, né? E tinha esse compromisso de Lula, né? De fazer com que o Ministério da Cultura, a partir da escolha de Gilberto Gil e o quadro que ele conseguiu reunir, né? Uma evolução contínua, muito importante. Eu não estou dizendo que não tenha havido, vamos dizer, coisas que a gente poderia ter feito melhor. Eu acho que na área de comunicação nós fomos muito condescendentes, né? E a gente sabe que a comunicação hoje, se a gente fala muito de educação e cultura, a gente sabe que hoje esse é um tripé, né? Onde a comunicação não pode estar ausente, né? E infelizmente foi isso que aconteceu, né? A gente ficou um pouco refém de uma comunicação nada democrática. Me diga uma coisa, você é um subversivo? Olha, eu sou uma pessoa ousada e atrevida, né? Porque eu sonho. E aí esse verbo esperançar do Paulo Freire é que me dá essa dimensão. A gente fala de o que é subverter. É realmente você tentar participar de um processo de transformação democraticamente, né? Nesse sentido, eu sou absolutamente subversivo. Em termos de costumes, em termos de visão política e também tendo a cultura como esse instrumento fundamental para a gente conseguir fazer com que o Brasil cumpra o seu destino, né? Seja esse país que nós todos sonhamos. Mamberti, lendo o seu livro, quando você faz menção às vésperas do golpe de 64, bem, você já estava atuando, você já era, digamos, um homenzinho maduro. Eu era uma criança ainda, eu tinha 14 anos, então eu não posso dizer que eu tenha sofrido na véspera do golpe. Você sofreu, e sofreu fisicamente. Se não me engano, você estava em Porto Alegre e ia estrear uma peça, não é isso? Me conte, tente reproduzir aquele momento e compara com o momento que você está vivendo hoje. Então, nós já tínhamos percebido que havia um movimento de subversão, mas ao contrário desse sentido que eu dei. Era no sentido de tentar anular as conquistas que foram feitas durante o governo Jango. Eu era do Partido Comunista, que era a vanguarda da época, todos nós jovens éramos do Partido Comunista, e era uma coisa... A gente já tinha, assim, uma participação muito ativa na vida nacional, no sentido realmente dessa transformação social, né? Justiça social, participação da sociedade e um respeito à cultura, né? Que sempre é um entrave para os governos autoritários. Então, eu fui para Porto Alegre para fazer uma peça que eu tinha conquistado uma ótima crítica. O personagem foi um personagem muito bem recebido. Eu já tinha ganho o prêmio de melhor ator coadjuvante pelo Saci, distribuído pelo Estado de São Paulo. Então, eu estava chegando em Porto Alegre para mostrar esse trabalho. Porto Alegre era um
uma praça considerada, vamos dizer, a mais importante do Brasil, justamente pelo nível de cultural, particularmente, eu não diria de todo o estado, mas particularmente de Porto Alegre, né? Porto Alegre era uma cidade muito avançada para a época. E de repente começam a surgir os boatos de que havia um golpe em marcha, né? E eu me lembro então que o diretor responsável que foi conosco não era o Abujamra, era o Antônio Guigoneto. Nós deveríamos estrear justamente no dia 31 de março. O inoportuno, são essas coincidências, né? E aí ele colocou a gente para ensaiar, e o Teatro São Pedro, ele fica ali naquela praça onde tem do outro lado o Palácio do Governo, né? E a gente começou a escutar os ruídos já, vamos dizer, de alguma coisa importante que estava acontecendo nas ruas, e a gente ensaiando ali, eu com uma raiva que eu queria estar ali participando e tal. Mas aí não teve jeito, porque, de repente, a gente escutou, do lado tem uma ladeira grande, tiros, muitos tiros. E aí todos nós nos abaixamos no chão e tal, e eram os brigadianos que estavam ali impedindo a multidão de chegar no Palácio Piratini para botar o governador, que era um governador de direita, o Meneghetti, se não me engano, chamava ele. E aí, quando nós saímos ali, nos juntamos ao povo, entendeu? E sob aplauso da população, e aí conseguimos chegar ali no Palácio Piratini, e aí começamos a montar um projeto de resistência. O Brizola foi para a frente da prefeitura e tentou montar um exército revolucionário no sentido de defesa dos princípios democráticos. Olha, o meu número, na hora que eu fui me inscrever, era 33 mil e pouco, entendeu? Eu não tinha feito serviço militar, eu não sabia pegar uma arma, não sabia nem o que fazer com uma arma. Mas aí nós remontamos na prefeitura a legalidade, a rádio da legalidade. Então eu comecei a contar, a fazer vamos dizer, eu era um dos locutores, a convocar os nossos amigos do Teatro da Arena, da Oficina, para resistirem, que esse golpe era inócuo, que nós estávamos com o povo e que o Jango tinha essa simpatia popular e tal, mas, infelizmente, não era verdade. A gente estava contando, na verdade, não sei se é segundo, acho que é terceiro exército, mas aí o Cruel foi comprado e ficamos, de repente, na mão. Eu me lembro que nós saímos para tomar um lanche, quando eu voltei, os brigadianos, dois garotos assim, cruzaram as baionetas e falaram assim, não, o senhor não pode entrar aqui. Eu falei, não, mas eu tenho minhas coisas aí, eu estou na rádio da legalidade. Ele falou assim, não, mas não pode mais, o senhor aqui não tem mais entrada. Eu falei assim, mas afinal de contas, de que lado vocês estão? Aí um olhou para o outro assim, meio espantado, falou assim, eu não sei não, senhor, ainda não recebemos ordens. Aí eu tive a noção clara de que a gente estava entrando num processo muito complicado, entendeu? E então, realmente, eu vou deixar a comparação para os dias de hoje para mais adiante, porque antes eu quero que você responda a Gue Oliveira, diretora cultural do MST. Ela tem duas perguntas para você. Eu sou Gue Oliveira, militante do MST, contribuo com o Coletivo de Cultura, sou musicista e sou do grupo de mulheres cantadeiras. Nós queríamos então fazer duas perguntas para você, Mamberti. O que significa ser um artista comprometido
com a construção de uma sociedade mais justa. E no contexto da pandemia, qual seria essa contribuição? E nós do MST gostaríamos de enviar um forte abraço com muito carinho para você, que sempre esteve com a gente nas nossas trincheiras, na arte, na cultura e na profunda compreensão da nossa luta. Olha, muito obrigado, Gui, pelo abraço. É muito confortante nesse momento que a gente está vivendo. E realmente, desde o início dos anos 90, eu me juntei ao MST e participei de momentos extraordinários e assumi o compromisso de que, se a gente ganhasse as eleições, de fazer com que o Ministério da Cultura chegasse ao campo, né, para a formação de novas lideranças. E foi o que aconteceu. Eu participei da fundação da primeira Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural, e o MST foi contemplado com recursos para fazer, através do Teatro do Oprimido, a formação de 300 lideranças culturais para o campo. E foi uma coisa extraordinária, foi um momento muito bonito, porque desde o início, desde a chegada de Gilberto Gil ao Ministério da Cultura, eu me comprometi, porque o MST ele não conseguia entrar, porque tinha que entrar de terno no Ministério da Cultura. Então, de repente, apareceram o MST e todos os seus violeiros, entendeu? Eu conversei com o Gil falou: olha, Serginho, eu estou com a agenda meio complicada aqui, mas eu não vou deixar de receber o MST. E aí, no final do dia, os violeiros todos subiram para conversar com o Gil, e aí conversa vai, conversa vem, um começa a puxar uma música da viola, o Gil, que falou que só tinha 15, 20 minutos naquele momento para conversar com a gente, que ele estava muito cansado, ele pegou a viola dele e ficamos mais 2 horas ouvindo aqueles cantadores, e aí foi uma coisa mágica, porque num universo absolutamente formalizado, muito hipócrita, evidentemente, né? A gente estava ali, a presença do povo era efetiva ali no Ministério da Cultura. Então, foi uma coisa que me deu... E desde aquele momento, o Gil, inclusive, ele tinha uma terra que ele recebeu em pagamento do Rogério Duarte, aquele grande artista plástico, grande liderança também. O Rogério tinha pedido um dinheiro emprestado a ele e deu a terra para ele, que não sabia mexer com a terra, né? E o Gil também não sabia. E aí ele doou aquele pedaço de terra para o MST. Foi assim que nós começamos a nossa aventura no Ministério da Cultura e chegamos a montar a Rede Cultural do Campo, né? Que foi maravilhosa, formou essas 300 lideranças, e em seguida nós começamos a trabalhar em cima da diversidade cultural, e aí as pessoas falavam: mas como que vai ser esse trabalho? Mas não precisou, a sociedade nos ensinou. O movimento LGBT se aproximou de nós, a UNE, assim, as culturas populares. Então, quando menos eu podia esperar, de repente nós tínhamos uma secretaria muito ativa, pouquíssima verba, mas muita vontade de fazer as coisas, e conseguimos realmente um resultado extraordinário. Tanto que até hoje... Vou te interromper para a gente fazer um rapidíssimo intervalo e voltar em seguida.
Converso com Sérgio Mamberti, converso com este, como diria, com este monumento da cultura brasileira, que já conversou com um ativista do MST e agora vai conversar com uma secretária cultural pernambucana chamada Maria das Neves. Olá, Sérgio. Grande prazer falar com você. Eu sou Maria das Neves, secretária de Cultura da CUT Pernambuco. Dizer que, infelizmente, o setor cultural, grande parte da classe artística, se encontra com as suas atividades paradas nesse período de pandemia, com milhares de trabalhadores sem renda e que, apesar de recurso disponibilizado, a exemplo da Lei Aldir Blanc, infelizmente, muitos não conseguiram acessar devido à burocracia e a uma logística de dificuldade por parte da Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro. Destaco a importância da ampliação destes recursos, dizer que a classe artística foi um dos a primeiro parar e também será o último a voltar. E a necessidade da união da classe artística para ultrapassar esse período de pandemia que é tão importante à cultura em si, na transformação da nossa sociedade, e também uma contribuição importantíssima nesse período de pandemia como instrumento de cura. Obrigado, Juca, pelo espaço. Oh, querida Maria das Neves, que maravilha. A CUT também foi uma entidade que contribuiu fortemente para a nossa militância cultural, né? À medida que ela falava dos trabalhadores da cidade, né? Os trabalhadores do campo, o MST, os trabalhadores da cidade, a CUT, que foi uma grande formadora de processos democráticos, de resistência diante do poder autoritário que tinha se estabelecido em nosso país. Mas também tinha uma Secretaria de Cultura eficiente e, com isso, a gente pôde trabalhar muito junto, né? E, então, o que acontece, Maria das Neves? Foi através justamente da Lei Aldir Blanc que a gente conseguiu fazer com que um recurso que estava já praticamente ia voltar para o Tesouro, a gente descobriu que eram recursos da cultura, e a gente, com isso, conseguiu montar a Lei Aldir Blanc, e nas reuniões da Lei Aldir Blanc que a gente fez por todo o Brasil, a gente percebeu que, apesar do desmonte cultural que o Ministério da Cultura fez sistematicamente, e mesmo outros governos, o legado de todo o processo do governo Lula estava vivo em várias secretarias, em vários estados, em vários municípios. Então, a gente na verdade, está tendo uma atividade paralela, entendeu? Que não depende exclusivamente do Ministério da Cultura, pelo contrário. E agora a Lei Paulo Gustavo vai de novo mobilizar um outro recurso, que é da mesma fonte, que é da lei do fomento cultural, né? Então, que está lá imobilizado para fazer, vamos dizer, chegar recursos para dar um alívio, né? E fortalecer as pessoas que ficaram já há quase 2 anos sem o seu trabalho e sem a sua remuneração, mas principalmente exercer a sua profissão, porque o artista ele não pode ficar parado, né? Então a gente foi para as praças, a gente utilizou os recursos virtuais aí para fazer muitas lives e fazer até espetáculos
que não são espetáculos específicos de teatro, mas com isso a gente mostrou que a gente sabe resistir, entendeu? E mesmo passando por uma crise como nunca a gente tinha passado, que realmente estamos sem poder estar nos nossos teatros, nas nossas atividades culturais, pela questão de solidariedade, primeiro porque estamos proibidos mesmo, por uma questão de sobrevivência da pandemia. Mas, na verdade, a gente teve essa possibilidade de, em nenhum momento, a gente tentou burlar qualquer tipo de coisa, entendeu? A nossa resistência se formou em outros campos, entendeu? E para que a gente também pudesse ser solidário ao povo que está submetido a esse desgoverno, particularmente na questão da saúde no Brasil. Agora, com a CPI do Ministério da Cultura, do Ministério da Saúde, estou em casa, eu tenho podido assistir, é um escândalo, é um escândalo. É uma coisa... Ontem o Ernesto Araújo, depondo na CPI, era uma coisa extraordinária. Até o Renan Calheiros ficou de esquerda, entendeu? Uma coisa maravilhosa, porque a gente está vendo o desmonte dessa mentira desse governo, entendeu? Isso é uma coisa muito importante, que só vem a partir dessa nossa resistência. Essa CPI não foi fácil de montar, essa CPI, mas ela vai mostrar que o rei está nu, né? Isso eu acho mais importante. Então, eu te perguntei no bloco anterior sobre 64. Mambete, você vê alguma semelhança com os dias de hoje? Melhor perguntando, você tem algum temor de que a gente possa estar de novo às portas de uma ditadura? Olha, na verdade, eu não diria que nós estamos às portas de uma ditadura. A gente tem janelas, né? Mas a ditadura está aí. Existe um governo autoritário extremamente... que a gente tem janelas onde a gente pode, através dessa resistência e dessa militância, a gente pode realmente conseguir abrir brechas. Mas, em 64, nós nunca tivemos esse desmonte da cultura, por exemplo, da maneira como foi feito agora, entendeu? Então, havia ainda um respeito a uma certa, vamos dizer, a conquistas históricas. Aqui não se mexeu, os direitos dos trabalhadores foram absolutamente desrespeitados nesse governo. Então, a gente fica assim, mas 64 foi pior ou foi melhor? Eu digo que os dois foram terríveis, entendeu? Mas esse, eu acho que tem um acréscimo aí, que ele conquistou uma base popular que a gente nunca imaginou que ele pudesse conquistar. E naquela época nós tínhamos a maior parte do povo brasileiro contra a ditadura. Então são aspectos que aparentemente não são tão importantes, mas que, na verdade, a gente vê cada dia vem um desmonte aqui no Ministério da Cultura, um desmonte aqui no Ministério do Trabalho, ministérios que desapareceram, ou seja, ele é demolidor, entendeu? E aí a gente, hoje, já tem a aprovação dele bastante, está num ponto crítico, mas ainda tem um percentual grande aí de pessoas que apoiam esse governo, embora para a corrida presidencial Lula esteja com 55, segundo o Datafolha, das preferências, e o Bolsonaro com 32. Então, eu tive conversando com o Lula, falei, Lula, valeu a pena. Ele falou assim, Serginho, o que nós conquistamos é apenas o começo.
temos muita luta para fazer com que eu realmente possa concorrer à presidência do nosso país em 22. Então, não é simples, a gente não pode descansar. Eu estou com 82 anos, depois de ter participado de um governo revolucionário, eu falei assim, puxa vida, eu dei a minha parte, agora vou curtir um pouco aqui e sossegar um pouquinho. Ao contrário, né? Aí você vê que a resistência não pode parar, né, Juca? Já dizia o Brecht, né, Mambert? Aqueles que são imprescindíveis são os que lutam todos os dias. E por falar em Brecht, nos pegamos aqui falando de política, mas eu quero falar um pouco mais do seu livro, que eu vou mostrar de novo, Sérgio Mambert, Senhor do Meu Tempo, feito em parceria com o jornalista Dirceu Alves Júnior, das edições Sesc, um livro, além de tudo, lindo, porque é um livro ilustradíssimo. Eu não vou ter muita condição de mostrar, mas ilustradíssimo, com fotos, enfim. Sérgio Mambert, tem algum personagem dos tantos que você fez que você goste mais, que, digamos, com quem você se identifique mais? Bom, da televisão, eu tive o prazer de ser intérprete do Eugênio, da novela Vale Tudo, e do Senador de Agosto, né? Direção do Paulo José. Eu tive também a oportunidade de participar de alguns especiais, como Engraçadinha, do Nelson Rodrigues. São clássicos assim, né? Que ficaram e muitos personagens que ficaram na memória das pessoas. Mas eu sempre acreditei nesse elo fundamental da educação junto com a cultura para a transformação. E aí, Dr. Vítor do Castelo Rá-Tim-Bum, formou várias gerações. Então, eu tenho muito orgulho desse trabalho, porque formou muitos brasileiros. Eu estou agora fazendo um tratamento, veio o rapaz me aplicar em casa, entendeu? Aí ele chegou aqui, Dr. Vítor, que maravilha! A minha filha tem 6 anos de idade. Esse programa transformou a minha vida, e me transformou e me fez um cidadão. Então, eu já passei para ela, e ela já procura diretamente na internet para ver o Castelo Rá-Tim-Bum, que não está mais na TV aberta, entendeu? Então, eu considero que o Dr. Vítor, na sua sabedoria, né, de um mestre, de um bruxo fantástico, ele, ao mesmo tempo, também um grande pedagogo, né? Porque ele mostrava que, quando precisava colocar os pingos dos is, ele colocava. Então, quando o Nino saía um pouco do riscado ali, do que estava combinado, o Dr. Vítor brigava com ele, e aí falava aquele famoso raios e trovões, entendeu? Eu adoraria que, com meus raios e trovões, eu pudesse fazer exorcizar esse momento. Mas esse raios e trovões ecoa todo. Ainda hoje de manhã eu fiz para esse rapaz uma gravação para a filha dele, falando, mas ela faz questão, o senhor não precisa dizer nada, só diga raios e trovões. Que maravilha! Que maravilha! Então, Mambert, o Itamaraty perdeu um diplomata e o Brasil ganhou um ator magnífico. Foi isso que aconteceu? A sua família queria que você fizesse Itamaraty, que você fosse para a diplomacia? Eu sempre tive um pendor para línguas, né? E também eu era um ótimo aluno. Então,
e também é uma pessoa de muita conciliação, entendeu? Então, meu pai achava que eu tinha as qualidades para ser um homem do Itamaraty, que sempre foi um exemplo, né, do ponto de vista da diplomacia nacional e internacional. E queria que eu fosse um diplomata. Mas meus pais, eles eram apaixonados por cultura, nos levavam a teatros, a mim e meu irmão. Então, nós dois escolhemos seguir a profissão de atores, né? E aí a mãe do Plínio Marcos era colega da minha mãe, também professora, falou, a minha mãe falou para ela, Maria José, minha mãe era Maria José, ela falou assim, os meus filhos resolveram fazer teatro, eu estou tão preocupada, porque é uma profissão tão instável, não sei mais o quê. Aí a mãe do Plínio falou assim, Maria, erga as mãos para o céu e agradeça, porque o meu filho escolheu fazer circo. Que beleza! Olha aqui, vou fazer mais um rápido intervalo e voltamos com Sérgio Manberti. Converso com Sérgio Manberti, esse ator fabuloso, esse homem da cultura brasileira, esse escritor que está lançando com o jornalista Dirceu Alves Júnior, Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo. Edições Sesc. Eu já tentei mostrar, vou tentar de novo, porque sou desajeitado, não tem câmera. Mas aqui, além da história dele, fotos e mais fotos da carreira de Sérgio Manberti. Que vai responder agora a pergunta do pesquisador em políticas de cultura e comunicação, João Brant. Manberti, você, além de ator, de ativista pelos direitos humanos, por justiça social, por um Brasil melhor, já foi gestor público, conhece de perto os mecanismos de fomento à cultura. Queria te escutar sobre a Lei Rouanet e sobre o Fundo Setorial do Audiovisual. Os dois estão sofrendo muito com uma postura de boicote vinda do próprio governo e com uma linha de criminalização dos agentes culturais que tem acontecido nos últimos anos. E isso, quem sofre direto as consequências, além dos próprios produtores, é a população que perde, que tem menos acesso a peças, a exposições, a produção de obras audiovisuais. Então, queria te escutar. O que você acha desses mecanismos e o que você acha do que o governo tem feito em relação a eles? Bom, João Brant, você é um companheiro de luta, também ocupou espaços aí na administração cultural, a nível municipal, a nível federal, e tivemos muitas vezes juntos nessas lutas e tínhamos uma visão crítica da lei do audiovisual, não, da Lei Rouanet, na medida em que muitas vezes a lei, do jeito que ela foi concebida, ela privilegiava os lugares onde o Brasil era mais desenvolvido. Então, os recursos da Lei Rouanet não chegavam ao Nordeste, era mais Sul-Sudeste. E quando Lula se elegeu em 2003, havia uma demanda enorme de que se mudasse a Lei Rouanet. A gente optou por fazer uma discussão permanente, porque senão a gente ia ter que levar isso para o Congresso e possivelmente a gente não teria tempo de fazer as mudanças que a gente foi fazendo essas mudanças através das instruções normativas e conseguimos um resultado importante. Eu fui presidente da Funarte, eu sou testemunha da lisura com que a gente conduziu o processo do ponto de vista de uma análise profunda e um controle social que era exercido pela sociedade também, através da CNIC, né?
que finalmente dava o ok para a liberação dos recursos. Mas eu cheguei a ver, aí com toda essa demonização da Lei Rouanet, assim, motorista de táxi falar: eu sei por que vocês são a favor do governo Lula. É porque aí vocês mamavam nas tetas do governo. Coisas assim tão que machucam a gente, né? Porque isso foi um processo de envenenamento. Até que agora, mas a Lei Rouanet tinha as instruções normativas e ela funcionava. Até que agora eles imobilizaram totalmente a Lei Rouanet. Agora, a lei do audiovisual, ela foi uma conquista histórica. Eu participei de todo o processo da criação da lei do audiovisual e também de como foi fundado, de como foi estabelecido esse fundo, né, que promove a nossa cinematografia e que foi uma conquista histórica e tem recursos realmente, eu diria, importantes que permitem que a nossa atividade cinematográfica e audiovisual possa se manifestar, pois eles conseguiram chegar lá, eles conseguiram chegar na lei do audiovisual. Então, é uma coisa absurda, porque tem uma série de produções aí, o Brasil já estava produzindo por volta de 200 filmes por ano, entendeu? Altamente competitivo internacionalmente, com prêmios internacionais. E eles tentaram imobilizar. Você vê que eles, de uma certa maneira, a gente sempre fala que esse governo é inepto, mas eles têm uma metodologia clara de como ir fazendo o desmonte. Eles vão pedaço por... Eles vão fazendo uma espécie de uma atividade que vai... Cada dia eles demorem um ponto de apoio, entendeu? E hoje estamos aí na luta para reconstruir tudo isso. Mas precisamos de um governo que compreenda que o Brasil precisa se ver nas telas, entendeu? Que o Brasil, então, isso tudo em favor também de uma agressividade do streaming, né? Que chega aqui através de Netflix, então são momentos muito difíceis para as artes nesse momento. E você tem razão. Me desculpe tocar nisso, que talvez seja para você eticamente constrangedor, mas eu não posso não perguntar, até porque vou tratar de uma personagem do seu livro, que você cita com tanto carinho. O que explica Regina Duarte ter ido participar desse governo e fazer o papel que fez? Olha, para mim, eu conheci Regina com 14 anos de idade. Frequentei a casa dos pais dela, vi ela casar, vi os filhos nascerem, participamos de espetáculos juntos. A Regina fala assim: você é meu pai cultural, entendeu? E de repente, a Regina aderir a esse governo, para mim, foi muito agressivo do ponto de vista... A Regina chegou a fazer campanha para o Lula no segundo turno de 89, entendeu? Eu convenci a Regina a fazer campanha para a Erundina na prefeitura de São Paulo, entendeu? Ela não era uma pessoa de esquerda, mas era uma pessoa comprometida com valores importantes, entendeu? Então, para mim, é como se a Regina tivesse sido alvejada por uma flecha que, de uma certa maneira, cegou a Regina, assim como cegou uma grande parte da população brasileira. Agora, você não pode, por mais que você tenha uma visão crítica, quando você tem uma relação afetiva de uma pessoa que você conhece desde que tinha 14 anos, que ia na casa da minha mãe e
Em suma, a gente era amigo mesmo, amigo de verdade. E a Regina não era assim, não era assim. Que ela tenha feito essas opções e tenha feito esses comentários. Não foi só a opção. Ela o tempo inteiro elogiou esse governo, entendeu? Então, para mim, é muito doloroso, muito doloroso. Todos nós somos passíveis de errar, mas o erro da Regina, é quase que como se fosse ela virasse as costas para toda uma carreira. Imagine que em 1975 ela era a namoradinha do Brasil. Ela resolve fazer Réveillon, dirigido pelo Paulo José. E aí, em seguida, nós montamos um espetáculo que era escrito pelo cunhado do Vladimir Herzog, um espetáculo de esquerda. E ela falou assim, eu falei, Regina, não tem papel bom para você. Ela falou assim, não, o que me interessa nessa peça é a mensagem. Ou seja, olha que contradição. Então, são coisas que... Mas não foi só ela. A gente viu isso acontecer com outros companheiros também. E com a grande parte da população brasileira, né? Para nossa surpresa, porque essas pessoas que saíram do armário e o que a gente viu foi uma realidade que a gente não sabia que existia aqui em nosso país. Um conservadorismo e uma ausência de espírito crítico. E quando você conversa com uma dessas pessoas, por mais que você argumente, você não consegue mudar a opinião delas. Olha que eu estou vendo, depois de tudo, como ele conduziu essa questão da pandemia e como tem gente que ainda continua apoiando esse governo genocida, né? Na verdade, são mais de 400 mil pessoas que morreram aí, com a perspectiva de aumentar. Então, eu espero que essa CPI venha também nos dar um alento, né, nesse processo todo. É o começo de uma reação. Então, também isso se deve à resistência da gente, entendeu? Então, eu fico muito triste de ver isso. Eu sei que os filhos da Regina também tiveram a mesma preocupação, mas como filhos, evidentemente, tiveram que respeitar vamos dizer, as posições da mãe, claro. Né? Você aí é complicado. Viver muito, Diga. Como você felizmente vive e ainda haverá de viver, tem uma porção de benefícios. Ter feito tanta coisa como você fez, ser o exemplo que você ter tanta coisa ainda a fazer pela frente, ser esta figura ativista, né, que não para como você. Ao mesmo tempo, evidentemente, a gente passa a conviver com perdas. Você tem duas perdas, assim, absolutamente gigantescas. De uma mulher que você amou, que te deu seus filhos e que morreu tão cedo, aos 37 anos. Uma companheira que foi embora aos 37 anos. E depois um companheiro com quem você viveu outros 37 anos, por coincidência. Como é que você lida com essas perdas da Vivian e do Ednardo? Eu tive 18 anos com a Vivian, né? Foi uma vivência também muito intensa, 3 filhos, a Vivian também era militante, então passamos momentos absolutamente de uma parceria, de uma cumplicidade muito grande. E foi um sofrimento para mim vê-la morrendo aos pouquinhos, sabe? E ela nunca desistiu, nunca desistiu. Quando ela não podia mais representar como atriz, ela passou a ser coreógrafa, ela começou a fazer o Super 8, ela pegou as crianças e começou a aprender música. Ou seja, eu nunca vi uma pessoa com tanta vitalidade diante de uma morte iminente que ela nunca aceitou. Ela só aceitou a morte na hora do desenlace mesmo, entendeu? Lutou bravamente para sobreviver e acreditar que ela podia continuar.
E aí, 2 anos depois, numa viagem ao Nordeste, no Rio Grande do Norte, eu acabei conhecendo o Edinardo através de companheiros do partido, entendeu? O Edinardo era muito amigo da Fátima Bezerra, que hoje é governadora, e aí a gente começou a manter uma relação que eu nunca esperava que pudesse frutificar, porque eu tinha os filhos pequenos, mamãe morava comigo, meu sogro também. Pois você acredita que logo depois que eu voltei dessa viagem, o meu sogro morreu, primeiro morreu mamãe, e 4 meses depois morreu meu sogro. Aí o Edinardo veio para me apoiar aqui. E aí ele precisou fazer uma cirurgia, então, circunstancialmente, ele acabou permanecendo ao meu lado, e aí se estabeleceu uma relação profunda, que era completamente diferente da Vívia. Já era uma relação mais madura, uma relação mais, também com essa cumplicidade política, também ele também assistia a todos os meus espetáculos, também compartilhava da minha atividade cultural, entendeu? E também morreu muito jovem, porque ele morreu com 62 anos, um pouco decepcionado, porque as iniciativas profissionais dele não deram certo, entendeu? E aí isso provocou um processo de depressão nos últimos anos da vida dele, que acabou levando ele mais cedo. Mas são perdas muito didáticas, porque você sabe que você compreende a finitude, né? Como os processos terminam, né? E isso tudo, a minha relação com os meus filhos é uma relação muito profunda também. Todos acabaram abraçando a minha profissão. O Duda Mamberti é ator, o Carlos é produtor, o Fabrício é diretor da Globo, dirige a Globo desde 1995, entendeu? E o Edinardo se incorporou à família, entendeu? E depois eu adotei uma criança que hoje está com 33 anos, que é a Daniele, que era a mulher que eu não tive, entendeu? Então, você vê que o processo da vida é esse, e que, na medida em que você vai se aproximando a minha idade já é uma idade de 82 anos. Eu estou agora num tratamento aqui de coluna, que são essas primeiras coisas que aparecem que vamos dizer, mostram que o tempo passa, né? Mas eu continuo com a mesma energia, viu? Eu sei. Quero te agradecer muitíssimo essa nossa conversa. Quero de novo mostrar a quem nos vê o seu livro, Sérgio Mamberti, O Senhor do Meu Tempo, com Dirceu Alves Júnior, da Edições Sesc. Você não pode deixar de ler. Isso aqui é um testemunho da história recente do Brasil. Isto aqui é um almanaque da cultura brasileira. Quinta-feira, 21h30, estaremos aqui de volta no canal 44.1 da TVT, como às terças-feiras, 21h30, na TVE da Bahia. Não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,